Você já percebeu que algumas histórias terminam, mas continuam ocupando espaço dentro da gente? Ou que algumas experiências acabam, mas as emoções associadas a elas continuam vivendo dentro de nós por décadas? Por quê? Porque algumas experiências continuam ocupando espaço emocional mesmo depois de tantos anos. E o mais importante, o que acontece quando uma emoção nunca encontra um lugar dentro da nossa história? No final desse vídeo, eu vou te responder essa pergunta. Mas antes, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que gosta de entender a vida através das emoções. Porque hoje nós vamos falar sobre algo que quase todos nós carregamos: histórias que terminaram, mas emoções que ainda permanecem. Para quem não conhece, This Is Us foi uma série americana exibida entre 2016 e 2022. E a série acompanha a história da família Pearson ao longo de várias décadas. Mas, mais do que uma série sobre família, ela é uma série sobre emoções, sobre perdas, sobre amor, sobre relações, sobre aquilo que acontece na nossa vida, que continua acontecendo dentro de nós. E talvez seja exatamente por isso que essa série tocou tantas pessoas ao redor do mundo, eu entre elas, porque ela nos lembra de algo profundamente humano. Ninguém vive apenas o presente. Uma das coisas mais bonitas da série é perceber que nenhum personagem vive apenas o que está acontecendo naquele momento. Todos carregam alguma coisa. Uma perda, uma ausência, uma expectativa, uma culpa, uma saudade, uma ferida. E de formas diferentes, essas experiências continuam influenciando a maneira como eles enxergam a si mesmos e ao mundo. E talvez seja exatamente isso que acontece com todos nós. Porque o passado não desaparece apenas porque o tempo passou. Talvez você já tenha vivido isso. Uma situação acontece hoje e desperta uma emoção que parece muito maior do que aquele momento justificaria. Alguém faz um comentário, uma conversa acontece, uma rejeição aparece e, de repente, alguma coisa dentro de você reage de uma forma intensa. E aí surge uma pergunta muito importante. Será que eu estou reagindo apenas ao presente? Ou existe alguma história mais antiga participando dessa reação? Então vamos respirar um pouco agora, porque essa é uma reflexão muito importante. Nem sempre estamos reagindo apenas ao que aconteceu hoje, agora. Muitas vezes estamos reagindo também a experiências que continuam vivas dentro de nós. E eu quero te fazer uma pergunta: quantos anos tem a emoção mais antiga que ainda vive dentro de você? Talvez ela tenha começado há 5 anos, talvez 10, talvez 20, talvez muito mais. No método CMS, que é o cérebro em modo silencioso, existe uma ideia importante. Emoções que não encontram o lugar não desaparecem. Elas continuam ocupando espaço. Algumas emoções não vão embora. Elas apenas ficam sem lugar dentro da nossa história. E eu gosto de chamar isso de emoções sem lugar. E uma emoção sem lugar continua procurando espaço. Às vezes, através da ansiedade,
Às vezes através da culpa, às vezes através da dificuldade de confiar, às vezes através da necessidade de agradar. Às vezes através de um cansaço emocional que a pessoa nem consegue explicar, mas ela continua ali. E talvez uma das maiores lições da série This Is Us seja exatamente essa. Todos nós carregamos versões antigas de nós mesmos. A criança que fomos, as perdas que vivemos, as palavras que ouvimos, os medos que aprendemos, as experiências que nos marcaram. E quando essas histórias não são organizadas emocionalmente, elas continuam influenciando a forma como pensamos, como sentimos e como nos relacionamos. Muitas pessoas acreditam que o tempo organiza as emoções, mas o tempo apenas passa. A organização emocional é outra coisa. Talvez por isso algumas pessoas tenham tanta dificuldade de descansar, ou de colocar limites, ou de confiar, ou de acreditar que são suficientes. Porque nem sempre estamos lidando apenas com o presente. Estamos lidando também com histórias emocionais que continuam procurando um lugar dentro de nós. E agora eu quero responder aquela pergunta do começo, do começo do vídeo. O que acontece quando uma emoção nunca encontra um lugar dentro da nossa história? Ela continua ocupando espaço, mesmo quando a história já terminou, mesmo quando os anos passaram, mesmo quando a vida seguiu. Porque emoções não processadas não obedecem ao calendário. O tempo passa, mas aquilo que nunca foi compreendido continua procurando espaço para ser entendido. E talvez exista uma coisa muito importante para lembrar aqui. Compreender uma emoção não significa apagar uma história. Não significa esquecer. Não significa fingir que não aconteceu. Significa conseguir olhar para aquilo sem continuar carregando o mesmo peso emocional. Então, vamos respirar um pouquinho. Porque talvez exista alguma história dentro de você que não precise mais ser carregada da mesma forma. Talvez exista alguma emoção que esteja apenas esperando ser reconhecida, esperando ser nomeada, esperando ser compreendida. Talvez ela esteja apenas esperando encontrar um lugar. This Is Us nos lembra de uma coisa muito importante. Nós não somos apenas o que vivemos. Somos também a forma como organizamos emocionalmente aquilo que vivemos. Eu sou Quitéria Gouvêa, eu sou psicóloga e sou criadora do método CMS, que é o Cérebro em Modo Silencioso. E eu quero te fazer uma pergunta, mais uma. Qual emoção da sua história você sente que ainda ocupa espaço dentro de você hoje? Me conta aqui nos comentários. Eu leio todos eles para entender quais temas que vocês mais precisam aprofundar aqui no canal. E se você quiser aprofundar esse processo de organização emocional, o link do Manual de Gestão da Ansiedade e do curso do método CMS e da mentoria estão na descrição desse vídeo. Nós não somos apenas o que vivemos, somos também a forma como organizamos emocionalmente
aquilo que vivemos. Porque algumas histórias terminam, mas as emoções associadas a elas só encontram descanso quando finalmente encontram um lugar. Fique bem e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!